Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos aqui de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, arqueologia. E hoje eu tenho um assunto muito legal para tratar com vocês. Vamos falar sobre a Bíblia e o Egito Antigo. Eu vou trazer para vocês um pouco, apenas um pouquinho, tá bom? Não vai ser todo o spoiler, não, senão não faz sentido, do último livro que eu escrevi, A Bíblia e o Egito Antigo. E fique comigo até o final que você vai saber como é que você faz para ganhar um livro desse aqui, tá bom? Pode ser seu, autografado. Vou mandar aí para sua casa em qualquer lugar do Brasil. Mas antes de começar, eu estou tendo um eco aqui desse... dá para cortar aqui? Tá, ele vai diminuir aqui, porque para mim está dando uma reverberação de som aqui. Vamos ver o que dá para ser feito. Eu quero conhecer vocês que estão comigo aí de várias partes do Brasil e também do exterior, porque todas as vezes a gente começa uma live, eu sei que tem participação de pessoas de vários países. Tem muita gente da África, de Angola, Moçambique, da Europa, Portugal, Espanha, Estados Unidos. Eu quero conhecer vocês e também do meu querido e imenso Brasil, tá bem? Vamos lá então, vamos ver aqui. Tá aqui, ó, já tá produção de soja. Boa noite. Produção de soja. Não sei se não, mas está bem feliz aqui. Eu acho que já passou um antes dele, depois dele. Tá para voltar o anterior, não? Cadê a live? Cadê a live? Carlos Souza? Tá aqui, Carlos Souza. Tô falando com você, olha. Tá bom? Tá aqui, cadê a live? Tá aqui, Carlos Souza. Estamos juntos aí. Aline Martins de Oliveira, boa noite, Aline. Vou ver só o que dá para fazer com esse som aqui do menor aqui. Pronto. Acho que igual melhorou, deixa eu ver. Deixa eu só fazer um som aqui. Eu estava ouvindo a minha própria voz assim, eu ouvi assim mesmo, nada a ver, né? Então, boa noite aqui, Solange Pedroso. Boa noite, não está abrindo. Já abriu, é que estava começando. Porque estava começando? Solange, manda mensagem aí se já abriu para você, viu? Marisa Escola, boa noite, Marisa. Quem mais que nós temos aqui? Eduardo Santos 77, boa noite. Ellen, boa noite. Inglaterra, Reino Unido. Já temos aqui, ó, a primeira pessoa do exterior aqui, do Reino Unido. Jovem Cristão, boa noite. Genilda Oliveira, boa noite. Sou Genilda de Belo Horizonte, minha cidade, Genilda. Que Deus abençoe você. Carlos Caneiro dos Santos, São Paulo. Carapicuíba, São Paulo. Shalom, shalom para você também, meu irmão Robson. Robson Carneiro. Elissa Melo Naninha, está de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E vamos lá, eu quero também gente que também, Tocantins, ó, Tocantins é difícil aparecer gente aqui do Tocantins, viu? Não peguei o nome, foi muito rápido. Maga Marinho também, de Taubaté, boa noite, Maga. E quero perguntar a vocês também aqui, tem alguém aí, Rio Grande do Sul, eu ia perguntar agora, Caco Vieira, porque nós estamos falando muito sobre o Rio Grande do Sul, por uma causa nobre, porém triste, das enchentes que aconteceram ali. Tem gente também de Brasília, de Minas Gerais, vai falando aí. Já apareceu alguém de Belo Horizonte? Minas Gerais, já apareceu aí, ó. Eunice Fátima, Renata Farias, de Portugal. Se eu não me engano, a Renata já participou de outra live também. Ernil Pereira, Tocantins. Oi? É aquele do Tocantins de antes. É o do Tocantins de antes, né? Então tá ótimo. Voltou aqui o Tocantins para mim. E mais uns 2 ou 3 aí que eu quero. Luciane, de Colombo. Deve ser Paraná, né? Paraná. Você é de Curitiba? Não, do lado de Curitiba. Do lado de Curitiba? Então tá bom. E Maria Bezerra aqui, Graça e Paz, Maria Bezerra, você não falou de onde é, mas que a graça de Jesus esteja com você aí também. E mais um, para a gente poder já começar aqui o nosso bate-papo, Carla Augusta Vieira Rodrigues, da Suíça. Olha, tá vendo? Ó, já temos gente do Reino Unido, Suíça, não apareceu ninguém dos Estados Unidos hoje. Talvez aí o pessoal ainda está entrando, mas aí está na hora agora de você convidar outras pessoas para participarem aqui. Manda aquela mensagem ali, aquele WhatsApp para sua tia, para sua mãe, lá no grupo de família. Gente, vamos entrar agora porque o Rodrigo vai falar algumas coisas interessantes sobre o Êxodo. Eu vou mostrar para vocês hoje algumas argumentações arqueológicas que nós temos para mostrar que houve realmente o Êxodo e quem foi o faraó do Êxodo. Será que foi Ramsés, como mostra o desenho lá da Disney, o príncipe do Egito? Ou será que não foi Ramsés? Vamos estudar isso com vocês, tá bem? Você pediu os Estados Unidos aí, Rodrigo? Já apareceu aqui, ó, da Flórida. Cristiane Tavares.
Eu não sei se... Cristina, Cristina. Você sabe, Cristina, que a origem do nome Tavares são de... Olha que interessante isso. Ela é da Flórida, né? Quando teve a Inquisição contra os judeus que fugiram da Espanha para Portugal, muitos desses judeus mudaram seu sobrenome original judaico para evitar serem perseguidos. Então, muitos, ao invés de falar o sobrenome judeu da família, ele dizia que veio da terra longínqua, da terra distante. E a palavra terra, em hebraico, é a palavra aretz, aretz. E a palavra distante, ele falava tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Então, de onde você vem? Quem você é? Eu sou de Tav Aretz. Tav Aretz virou Tavares. E uma corruptela de Tavares virou Álvarez. Lembra do Pedro Álvarez Cabral? Ele também era um desses descendentes de judeus que estavam sendo perseguidos e mudaram o seu sobrenome. Só uma pergunta para eu testar, que não há o que fazer contra esse eco aqui, só para a equipe, não? É que é como se tivesse uma ligação, então ele não fica zerado, fica no mínimo. Ah, no zerado não dá, né? Tá, então paciência, gente. Eu espero que para vocês em casa não esteja atrapalhando, tá bom? Para eles não, só para mim aqui, então vou fingir que tá tudo bem aqui, vamos lá, vou me ouvir 2 vezes. Mas obrigado, eu quero agradecer a equipe, porque esse pessoal, olha, trabalhou o dia inteiro. Eu estava aqui com eles hoje, a gente estava fazendo aqui o Clube do Livro. Depois à tarde eu sei que eles tiveram outras gravações e eles vieram aqui com boa vontade e uma pizza no final para poder trabalhar com a gente, tá bom? Vamos fazer uma oração para a gente começar o nosso bate-papo hoje sobre o Egito? Então, incline sua fronte e ore comigo nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que eu tenho de, nessa live, conversar com as pessoas um pouquinho sobre a temática da Bíblia e da arqueologia. Que a Tua graça esteja com todos, Senhor. Usa-me mais uma vez para honra e glória do Teu nome. Em Jesus eu suplico. Amém, Pai. Amém. Apenas pedindo a você que não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gosta desse conteúdo aqui, é fácil, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like se você gostar do conteúdo, deixa o seu comentário aqui, ele é muito bem-vindo para ajudar o algoritmo a entregar esse conteúdo para o maior número possível de pessoas. E nós vamos fazer várias lives aqui, eu já estou prometendo isso, e várias segundas-feiras a gente consegue fazer ao vivo, essa é uma delas. Algumas segundas-feiras a gente faz apenas de perguntas e respostas, outras a gente pega uma temática bíblica, outras eu analiso um dos temas que vocês mandaram para cá pedindo, e hoje eu vou falar sobre o Egito. Recado? Lembrar o pessoal de se inscrever no canal do Bíblia Comentada. Ah, é verdade. Não é só no Rodrigo Silva Arqueologia, não. Quem está assistindo aí pelo Bíblia Comentada também, e quem segue no Rodrigo Silva Arqueologia, se inscreva também no canal do Bíblia Comentada, aqui no YouTube. Vamos então começar. Pode passar o primeiro slide aí, David? Eu vou mostrar para o pessoal um pouquinho do Egito. Quando a gente estuda... Esse era o primeiro slide que estava? Esse aqui. Pode passar o próximo aqui. Esse que vocês estão vendo aí na tela é um mapa do Egito que eu peguei do Google Earth. Então é simples, eu baixei da internet ali. E o curioso é que esse mapa foi feito de satélite. Então essas cores que você está vendo aí não são cores artificiais que alguém pintou, não. São as colorações originais do Egito vistas desde o espaço sideral, desde onde está o satélite. O satélite, quando fotografou o Egito, pegou essa imagem aí. E você nota que o mapa do Egito é marcado por parece até uma flor de lótus, né? Ele tem um triângulo verde mais em cima, um triângulo de cabeça para baixo, de ponta para baixo, e toda uma cauda desse triângulo, como se fosse quase que um cálice ou uma flor de lótus, como eu falei. Esse triângulo, com todo esse caule aí, é o famoso Rio Nilo. E a parte que vocês estão vendo em cor de terra é exatamente isso, areia. É o deserto do Saara. Na verdade, a palavra Saara em árabe significa deserto, Sahara. Então, quando a gente fala o deserto do Saara, nós estamos até colocando uma construção bem redundante. Estamos falando do deserto do deserto. Então, você pode perceber que o Egito, ele está todo desenhado aí e ele é 95% deserto. Ou seja, 95% do território egípcio são desertos. Você tem o deserto do Saara, como eu já falei, de maneira redundante do lado de cá, e do outro lado a Península do Sinai, que também é deserto. E subindo a Península do Sinai, tem uma linha ali, fazendo de novo um triângulo, ali começa o famoso Estado de Israel.
Eu não tenho como mostrar no mouse aqui. Tem como mostrar o mouse aí, David? A gente não tem como pontuar. Pontuar não tem como, né? Mas você em casa está vendo que à direita do mapa você tem o mar bem azulzinho aí, olha, com duas entradas ali, com 2 canais, tá bom? 2 golfos ali. Você tem o canal ou Golfo de Suez, que fica à esquerda, e o de Áqaba do outro lado. E esse marzão que está aí com esses 2 chifres, Suez e Áqaba, é o famoso Mar Vermelho, tá bom? Esse que é o Mar Vermelho. Foi esse mar que o povo atravessou quando foi para a Terra Prometida. Eles atravessaram, provavelmente, tudo indica que foi aqui no Canal de Suez, ou no Golfo de Suez. O canal foi construído posteriormente. Próximo slide. Quando o Egito começou a ser explorado, em 1799, Napoleão Bonaparte e seus soldados estavam ali na região do Egito para interceptar as tropas da Inglaterra. O que foi uma derrota para Napoleão foi um ganho para a história, porque Napoleão saiu derrotado, fracassado, humilhado do Egito, mas ele levou para a Europa muitas peças arqueológicas que eram encontradas ali no Egito. E essas peças estão hoje no Museu do Louvre, muitas delas. Outras foram parar nas mãos dos ingleses. E uma pedra em especial que chamou a atenção de todos foi essa próxima que eu vou mostrar aqui, a descoberta dela para vocês. Pode ir? A Pedra de Roseta, que foi encontrada em 1799. Essa Pedra de Roseta ela estava escrita em 3 línguas diferentes. Ela estava escrita em demótico, hieroglífico e grego. E quem fez a decifração da Pedra de Roseta, permitindo que hoje nós possamos ler o idioma faraônico, foi esse cavaleiro que aparece aí na tela para vocês. O nome dele, François Champollion. Muito obrigado. Olha, o Maurício correu lá, trocou o computador aqui e botou um que não tem som. François Champollion. Ele traduziu a Pedra de Roseta em 1822. 1822, o mesmo ano da independência do Brasil. É curioso que essa pedra, embora fosse traduzida ou decifrada por um francês, ela, como espólio de guerra, foi parar nas mãos da Inglaterra. Por isso que hoje a Pedra de Roseta está no Museu Britânico e não no Museu do Louvre. Mas até abrir o coração para vocês de uma coisa aqui. Hoje, desde ontem, eu estou conversando com um ex-aluno meu que está terminando o doutorado dele nos Estados Unidos e a gente estava trocando ali um pouco assim, desabafando um para o outro. Como é que hoje está morrendo o incentivo ao intelectualismo? Ele mostrou, por exemplo, na América, estou falando dos Estados Unidos, colegas dele com um currículo tremendo. Um que terminou o doutorado dele em Harvard, fez um outro doutorado na Europa, fez um pós-doutorado em Cambridge, fez outro pós-doutorado na Universidade Hebraica e está simplesmente desempregado desde 2016 porque ele tem um currículo vasto, mas não consegue emprego em lugar nenhum. Ele até coloca numa nota ali do TikTok, do Twitter, que ironia, eu tenho um currículo tão vasto, mas não serve para nada. Porque quem vai querer empregar alguém que saiba ler hieróglifos, que saiba ler sumeriano? E realmente hoje, quando eu recebi a notícia, por exemplo, que a inteligência artificial pode hoje traduzir um texto hieroglífico assim, em fração de segundos, eu fiquei pensando, todos os anos que eu estudei egípcio, acadiano, lá das aulas lá nos Estados Unidos, qual o incentivo que eu tenho para hoje motivar um aluno a seguir os meus passos? Foi apenas um desabafo aqui para vocês, que nós estamos vivendo uma época em que está quase virando uma idioticracia, sabe? Ou idiocracia. O monopólio da idiotice. As pessoas hoje não querem mais estudar. Isso é muito triste. Os jovens não querem mais ler os clássicos, mas ainda tenho esperança. Eu não desisto fácil, não. Eu tenho muitos alunos que são sedentos de conhecimento, mesmo sabendo que, infelizmente, as oportunidades de trabalho são poucas. Mas nós vamos aqui, tentando incentivar uma nova geração a conhecer um pouquinho das línguas antigas, não ficar dependendo só de inteligência artificial para traduzir para eles, ler os clássicos, ler os livros, porque o estudo da Bíblia envolve também, não única e exclusivamente, mas também um bom grau de erudição, de academicismo. A Bíblia é um livro maravilhoso, é um livro que é lido por todas as pessoas, desde o provinciano, que está ali capindo na roça, até o doutor em física da Universidade do MIT, por exemplo. Nós temos todo esse espectro de pessoas que leem a Bíblia e se apaixonam pela mensagem dela.
mas o estudo bíblico sério, ele envolve muitas ferramentas. Estou procurando fazer minha parte aqui, trazer para vocês pelo menos um pouco dessas ferramentas de maneira mastigada, para que você possa entender e pegar cada vez mais paixão pela leitura desse livro maravilhoso. Vamos continuar então nossa trajetória? François Champollion decifrou a Pedra de Roseta e, graças à sua interpretação, hoje a gente pode ler, a gente que estudou, é claro, os textos hieroglíficos. E a partir disso, nós podemos entender muito do cenário da Bíblia que aconteceu ali no Egito. Próximo slide, por favor. Essa pedra, por exemplo, aliás, eu quero até que vocês coloquem nos comentários aí quem já veio ao MAB, ao Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Porque aqui nós temos a única réplica fora do Cairo da estela de Meremptah. Essa estela de Meremptah é uma pedra enorme, ela tem uns quase 3 metros de altura, uns 2,80 metros por aí, e ela traz a segunda mais antiga menção do nome Israel fora da Bíblia. E aqui você tem a pedra de Meremptah, essa foto é da original que está no Museu do Cairo, mas nós temos uma réplica aqui idêntica, e você tem o nome Israel escrito aqui em hieróglifos, logo abaixo aqui. Essas duas peninhas, você lê, nesse caso aqui, você lê da esquerda para a direita. Então, as duas penas juntas, você lê I. Aquela cordinha, Ish. O que parece ser uma boquinha, Ra. Ish, Ra. Aí a outra peninha seria como se fosse um Y. Israel. E aí você tem aquele homenzinho e a mulher lá, que são determinativos de povos. Esta é uma prova arqueológica que na época de Meremptah, da 19ª dinastia, já existia um território que recebia o nome de Israel. E agora também no Museu Egípcio de Berlim encontraram um outro pedestal que a Bietak foi um que deduziu que ali também tem o nome Israel e é mais antigo do que a estela de Meremptah. Mas vamos continuar, vamos entrar no texto bíblico. Alguém pode falar assim, Rodrigo, mas eu duvido da Bíblia porque a gente não tem comprovação arqueológica de tudo que está ali. Esses dias mesmo eu ouvi alguns historiadores falando na internet, não há nenhuma prova do êxodo, não há nada, não há nenhuma prova que o povo de Israel esteve no Egito. Onde estão as provas? Onde está uma pedra com o nome de Ramsés? Isso tudo é mito da Bíblia. Como é que eu respondo a essas colocações? Em primeiro lugar, devemos levar em consideração que, em termos arqueológicos, a ausência de evidência não é evidência da ausência. Eu vou explicar por quê. Há muitas coisas na arqueologia que só foram descobertas recentemente, que muita gente pensava que era um mito. Por exemplo, por muitos e muitos anos, décadas, séculos, acreditava-se que a cidade de Troia nunca tinha existido. Até que Heinrich Schliemann encontrou, no século XIX, a cidade de Troia e provou que existiu sim essa cidade na Grécia Antiga. A arqueologia, de um modo geral, ela é feita de fragmentos de história. Nós não temos o quadro completo do que aconteceu. Nós só encontramos fragmentos, seja da história grega, seja da história romana, seja da história dos persas, seja da história dos babilônios. São fragmentos, porque 90% do que se produziu no passado foi destruído por ação do tempo, ladrões de sepultura, guerras, abandono. Vários elementos em conjunto provocaram a destruição da maior parte dos tesouros da antiguidade, fora aqueles que talvez estejam debaixo da terra até hoje, mas não podem ser explorados porque tem uma cidade moderna em cima dele. Nós ficamos muito presos à ideia de América do Norte e Brasil, que nós somos países novos, né, em termos de descoberta. O Brasil tem 500 anos e o que acha antes disso são algumas machadinhas indígenas. Os indígenas não produziram coisas muito grandes. Você tem aqui os incas, você tem os maias, você tem lá no México os astecas, que produziram civilizações maiores. Tem alguma civilização perdida que foi encontrada ali na fronteira da Amazônia, com a parte do Peru, com a parte também ali da Venezuela. Nós temos alguma coisa ali, mas não é nada grandioso assim. Mas no Rio de Janeiro, dificilmente você vai encontrar um grande assentamento anterior a 500 anos. Porém, em se tratando de Oriente Médio, você encontra coisas de 4.000 anos, de 3.000 anos, de 4.500 anos de existência. Só que você tem uma cidade moderna em cima. Como é que você vai mandar destruir todo um prédio para escavar ali? Todos esses elementos em conjunto fazem com que a arqueologia
nos legue apenas um percentual daquilo que poderia ser eventualmente descoberto. Nós não temos o quadro completo. Então dizer, eu não acredito nisso na Bíblia porque eu não tenho uma comprovação, não é argumento do ponto de vista da arqueologia. Mesmo porque, eu vou dar um exemplo para você. Se você acha que pelo fato de Moisés ter existido e ter sido um grande líder, era obrigatório que eu encontrasse várias pedras, eu vou falar que não. Moisés era um líder do povo hebreu, mas ele era, quando voltou para o Egito, apenas um camponês, porque ele passou 40 anos cuidando de ovelhas, era um pastor de ovelhas. Tá certo? Ele não tinha toda aquela proeminência. E mesmo um faraó pode ter também o seu nome apagado da história. Vou provar para você aqui. Olha esse próximo slide aí. Coloca para mim, por favor, na tela, David. Essas fotos que vocês estão vendo aí foram de uma descoberta ocorrida no Egito em 2014. Você percebe que você tem um túmulo e aqui o que chamou a atenção dos exploradores quando estavam escavando as paredes desse túmulo é que aqui nessa foto de baixo, onde tem um pássaro Anubis com uma bolinha vermelha em cima, que é o símbolo do deus Ra, você tem dentro dessa parte circular, que a gente chama de cartucho, você tem o nome de um faraó que até então ninguém sabia. E o nome dele, esse cajado, você lê como sendo um S ou C. A parte que tem um pezinho, você lê como se fosse um N, C, N. A parte que está embaixo, que são duas mãos assim, Senebeká, e as duas penas, Cai. Senebekai. Assim que lê o nome desse faraó. Senebekai. Senebekai era um faraó da 16ª dinastia que estava completamente desaparecido. E a dinastia dele foi encontrada em Ábidos. Inclusive, uma dinastia paralela de pelo menos 20 faraós completamente desaparecida foi encontrada em 2014. Então eu pergunto a você, se um faraó, ou melhor, 20 faraós, com toda a dinastia deles, pode ter desaparecido até 2014, então não devo me estranhar de não encontrar tantos artefatos mostrando a existência de Moisés, como alguns incrédulos gostariam. Eu também gostaria, mas não é assim que funcionam as coisas. Até 2014, se eu chegasse a qualquer egiptólogo e falasse quem foi Senebekai, ninguém. Não, e o faraó Senebekai? Não existe faraó chamado Senebekai. Agora imaginem que a Bíblia tivesse mencionado um faraó chamado Senebekai, esses mesmos críticos iam dizer que era mito da Bíblia, que não existe nenhuma comprovação desse faraó, só em 2014 que foram encontrar. Então a qualquer momento nós podemos encontrar algo que vai silenciar os críticos, como aliás já aconteceu muitas vezes no passado, tá certo? Agora, você pode falar, tá Rodrigo, mas nós estamos então no zero? Não. Existem algumas evidências, sim, arqueológicas muito interessantes a respeito do Êxodo e eu vou mostrá-las para você. São particulares, são fragmentadas, mas elas nos ajudam por amostragem a ter uma ideia do todo. Vamos conhecer essas evidências? Então vamos lá. Próximo slide. Você teve no Egito, durante um tempo, um grupo que dominou o Egito chamado os Ixos. Quem eram os Ixos? Então volta a imagem para mim que eu vou contar um pouquinho dessa história para você. O Egito sempre foi o celeiro do Oriente naquela época. Todo o povo que morava ali no corredor, que chamamos de Sírio-Palestino, que é o corredor ali do Levante, hoje seria Israel, Jordânia, a atual Arábia Saudita, todo esse pessoal, até em cima no Líbano, que na época seriam os fenícios, bem, os fenícios são 1.200 a.C. para cá, todo esse grupo que morava nesse território, eles sempre recorriam ao Egito na época de fome. Esse território também recebeu o nome de Canaã, a terra prometida. E sempre que havia fome em Canaã, o pessoal corria para o Egito. Sabe por quê? Lembra que eu mostrei para vocês anteriormente aquela foto do Google Earth, onde você tem o mapa do Egito? Você percebeu a diferença? Onde está o rio Nilo do deserto? Por onde o rio Nilo passa, tudo era verde. Lembra daquele mapa? A parte do delta do Nilo está verdinha. A parte onde tem aqui o caule, que é o leito do rio, verdinho. Onde o rio Nilo passava, tinha vida. Então, eles não dependiam no Egito das chuvas como em Canaã. Porque Canaã não tinha um rio tão caudaloso. Tinha um rio Jordão, é claro, mas ele não chega aos pés do rio Nilo. Ele não é assim um rio com tal volume d'água o ano todo.
Então, no Egito, mesmo não tendo chuva, a cheia do rio Nilo garantia a agricultura deles. Então, muitas vezes ocorreu que enquanto havia uma grande seca, uma estação menos chuvosa, provocando fome em Canaã, o pessoal do Egito estava farto. Então, muitos saíam de Canaã, que é a Ásia, e migravam para o Egito em busca de alimentos. Ficou claro? Entre esses grupos asiáticos que migraram para o Egito estavam os Hicsos. E eles chegaram e foram tomando conta no Egito, foram ficando ali, vieram e acabaram ficando. Sabe aquele cunhado que vai para sua casa passar um final de semana e fica um mês ali desempregado? É mais ou menos aquela situação. Não é o meu caso, meus cunhados não vêm por muito tempo, eu que insisto para ficarem e eles dois trabalham muito bem. Mas eu sei que é a realidade de algumas famílias, né? Aquele cunhado que vem, ainda fica com a barriga para cima lá, tomando cerveja na sala lá, ele só veio para passar um final de semana, já tem 2 meses que está lá. Pois é, os Hicsos são mais ou menos isso. Eles vieram para o Egito e acabaram ficando, foram ficando. É aquele velho dilema, aquela problemática da imigração, de pessoas que vêm e chegam no território. A Europa agora está enfrentando isso. Há muitas pessoas que estão preocupadas, porque hoje a Europa está se islamizando de maneira muito forte. Porque enquanto o europeu já tem uma média de crescimento de menos de 1 filho por casal, imagina só, o que significa isso? Não é que um casal está tendo só metade de um filho, outro está tendo outra metade, não é isso. É que se pegar os filhos que estão nascendo na Europa, não dá 1 filho por casal. Enquanto os europeus não estão tendo filhos, os muçulmanos que chegam ali de vários países de cultura muçulmana têm 5, 6, 8 filhos. Então hoje você está tendo o que eles chamam de um processo de islamização da Europa. A Europa está ficando muito islamizada, porque há mais descendentes dos islâmicos que migraram para a Europa do que dos europeus propriamente dito. Então isso está criando uma crise ali entre muitos cidadãos europeus. Isso aconteceu no Egito também. Os Hicsos foram entrando e foram ficando. Foram entrando e foram ficando. E num golpe de Estado, eles acabaram expulsando o faraó do poder, o faraó Sesh, o faraó Apep, e eles instituíram o faraó Sesh I no cargo. Ou seja, os Hicsos vieram para o Egito, tomaram o poder, não foi uma guerra, eles começaram com uma migração pacífica. E uma vez que estavam lá, tomaram o poder. Não estou falando que isso vai acontecer na Europa, só fiz o paralelo da imigração, não estou fazendo nenhum prognóstico apocalíptico aqui, tá bem? E quando eles tomaram o poder, eles estavam tão apaixonados pela cultura egípcia que eles chamaram seu líder de faraó, e tinha um faraó Hicso no poder. E os Hicsos introduziram também no Egito a carruagem com cavalos e outras coisas mais. Quando os egípcios, de fato sanguíneos, expulsaram os Hicsos, expulsaram e mataram o faraó Hicso, eles assumiram novamente o poder. Então, repetindo, houve um período que o Egito era dominado por egípcios, depois houve um hiato que ele foi dominado pelos Hicsos, depois os egípcios voltaram ao poder. Tudo indica que José do Egito viveu na época dos Hicsos. E aí eu vou contar para você uma coisa interessante. Lembra que eu falei que os Hicsos eram asiáticos? Pois bem, José do Egito também era asiático. Tem mais. Os Hicsos eram semitas. E José do Egito também era semita. O que é semita? Quando Noé saiu da arca, ele tinha 3 filhos. Cã, ou Cão, Sem e Jafé. Os jafetitas, descendentes de Jafet, foram colonizar o vale do Indo-Europeu e ali foram, aos pouquinhos, da Índia para a Europa. Os camitas migraram para a África e se tornaram os ancestrais de muitos povos africanos. E os semitas ficaram na Ásia e deram origem a vários povos. Por exemplo, são semitas os babilônios, os arameus, os ugaríticos são semitas. Vários desses povos são semitas e os hebreus também são semitas. Então entenda que semita está para o hebreu assim como latino-americano está para o brasileiro. Agora raciocina comigo. Eu sou latino-americano. O argentino também é latino-americano, mas eu não sou argentino. Percebeu?
mas eu estou mais próximo do argentino por sermos ambos latino-americanos do que do italiano, que é europeu. Percebeu? Então, os ixos eram semitas. Os hebreus também eram semitas. Isto explica por que José do Egito conseguiu tal ascensão no trono de Faraó, porque, obviamente, o faraó da época era um ixo, portanto, semita, e não teria barreiras de aceitar um outro semita ali dividindo o poder com ele como seu vice-governador. Ficou claro isso para você? Só que quando os egípcios, de sangue egípcio mesmo, deram o golpe de Estado e voltaram ao poder, olha o que aconteceu. Vou mostrar o próximo slide para vocês. Esse que vai aparecer agora é o faraó Amose. Amose tinha um irmão chamado Camose. Só que Camose, ele morreu em batalha. Ele morreu em batalha. Como Camose morreu em batalha, Amose, que era o irmão dele de 7 anos aproximadamente, acabou assumindo o poder. Ficou claro isso? Olha uma foto aí, aí coloca que ele se tornou faraó aos 10 anos, mas alguns pensam que poderia ser mais novo, 7 anos de idade. Então, Êxodo capítulo 1, versículo 8, traz um texto que eu vejo explicação para ele nessa ascensão de Amose ao poder. Lembrem, aí está 10 anos, mas muitos acreditam que ele tinha em torno de 7 anos de idade. Êxodo capítulo 1, versículo 8. Nesse meio tempo, levantou-se novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José. Muitos comentaristas da Bíblia pensam que esse novo rei que se levantou no Egito, que não conhecera José, era o rei Amose, que além de não conhecer José, porque José vivera no período dos Ixos, era apenas um menino quando assumiu o poder. Ele foi sentado no trono porque o irmão dele morreu em batalha, Camose. Somente isso. Mas ele não era aquele homem que teria uma grande memória do passado. Talvez Amose seria o faraó que começou a opressão. Não necessariamente ele, é claro, porque era uma criança, mas os seus conselheiros, aqueles que de fato estavam administrando o país e usavam o faraó apenas como um garoto propaganda, como um modelo dinástico. Vamos ao próximo slide. Continuando aqui, próxima. Aí nós temos alguma questão sobre a data do Êxodo. Aí eu tenho que agora começar a refinar com vocês um pouco da cronologia. Eu sei que é normal muita gente falar que o Êxodo aconteceu na época de Ramsés II. Se você olhar aí no quadro, Ramsés II estaria na 19ª dinastia, por volta de 1250 a.C. Então vocês estão vendo aí na tela, mais para a direita, você tem uma parte cinza, está escrito Ramsés II. Então alguns pensam que ali, em meio ao reinado de Ramsés II, 1250 a.C., seria o período do Êxodo. E aquela estela de Meremptah que eu mencionei para vocês, ela teria sido feita por volta de 1209 a.C. Só que existe uma outra possibilidade. O faraó do Êxodo, na minha opinião, não seria Ramsés II, seria Tutmosis III, que aparece aí em amarelo. E eu vou dar as argumentações a vocês nesse momento, porque para mim o faraó foi Tutmosis III e não Ramsés. E eu sei que eu vou chocar muita gente ao relatar aqui o meu ceticismo em relação a ser Ramsés o faraó do Êxodo, porque todo mundo está acostumado a falar que Ramsés é o faraó do Êxodo. O desenho da Disney, Príncipe do Egito, e depois o musical, mostra o Ramsés. Lembra que até no final do musical lá, ou do desenho Príncipe do Egito, ele grita na praia assim, Moisés, Moisés, era o Ramsés. Se você pegar aquele antigo filme, Os 10 Mandamentos, eu esqueci o nome do diretor, você vai ver também que é Moisés e Ramsés lá. Aquele filme antigo lá de Celso, vou lembrar que ele está googando lá para mim, é um filme antigo mesmo, dos anos 60, se eu não me engano, foi um dos clássicos de Hollywood aí. E ele coloca Ramsés como sendo o faraó do Êxodo. Se você pegou o nome? Cécio Demy. Se você pegar também a novela Os 10 Mandamentos da Record, também mostra Ramsés como sendo o faraó do Êxodo. Mas para mim não foi. E vou explicar a vocês primeiro por que as pessoas acham que foi ele. Vamos à Bíblia Sagrada? Aliás, você está acompanhando com a Bíblia?
Se não, corre lá, pega uma Bíblia no quarto ou na sala. É importante você acompanhar esses textos aqui, lendo aí na sua própria Bíblia, marcando. Eu estou dando uma aula de teologia para você nesse momento. Aproveite essa oportunidade. Você nem fez vestibular, não está na faculdade e está recebendo uma aula de teologia. Tem gente querendo saber como é que adquire essa Bíblia aí. Essa aqui já está velhinha. Olha a situação dela. Eles querem saber a versão que eu estou usando, né? Essa aqui, pessoal, é a Nova Almeida atualizada, tá bom? Essa aqui é a Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Gosto muito dessa versão. Mas há outras versões boas. A tradução ecumênica da Bíblia é muito boa, da Vozes. Você tem também, e da Loyola, você tem também a Bíblia de Jerusalém, para falar das versões católicas. Você tem a Nova Versão Internacional, que está muito boa também. E tem a Bíblia Judaica também, que, se não me engano, é a editora Sefer, que está produzindo no Brasil. Se eu não me engano, é a Sefer. Então, abriu a sua Bíblia aí. Quantas pessoas estão com a gente? Mais de 2.500. 2.500 pessoas. Olha, uma turma agora, uma classe elevada aqui. Mas dá para aumentar para 3.000 pessoas, né? Se você chamar a sua mãe lá, o Rodrigo vai explicar o Êxodo. O Rodrigo está falando que a novela está errada, que o filme está errado, que a Disney está errada. Mãe, corre aqui, vê. Então, vamos lá. Por que as pessoas dizem comumente, por que virou essa tradição de falar que Ramsés é o faraó do Êxodo? Eu lembro uma vez que eu tive uma situação lá no Egito com um muçulmano querendo insistir para mim que era Ramsés sim e tudo. Vamos à Bíblia. Êxodo capítulo 1, versículo 11. A Bíblia diz assim: os egípcios puseram sobre eles, sobre os hebreus, feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramesses, ou Ramsés. Está aqui, olha, Êxodo capítulo 1, versículo 11. Então você fala, Rodrigo, já bateu o martelo. A Bíblia fala que eles construíram para os egípcios a cidade de Ramsés, Pitom e Ramsés. Se eles construíram a cidade celeiro de Pitom e Ramsés, é porque o faraó da época era Ramsés. É óbvio. Se eu falo que o meu pai trabalhou em São Paulo, construindo estradas para o governo de Franco Montoro, é porque meu pai viveu na época de Franco Montoro, tá certo? Não foi agora Tarcísio de Freitas. Concordo com você. Mas você tem que levar em consideração o seguinte: a Bíblia tem muitas vezes aquilo que nós chamamos de atualização do texto, atualização até anacrônica. Vou dar exemplo para você. Quando no livro do Gênesis, capítulo 11, fala que, capítulo 14, melhor, fala que que Abraão entrou em luta armada contra alguns reis de Aram para libertar Ló, diz assim, Gênesis capítulo 14, versículo... Deixa eu pegar para vocês aqui, Gênesis 14, versículo... Jó foi de volta, deparar em minha estrada. Espera que eu vou achar esse verso aqui para vocês, espera aí. Olha o vale de Silim, Sodoma, ao prostrado Abraão, porém homens, e morava junto com o cavalo. Quando Abraão, aqui olha, Gênesis 14, 14. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes de sua casa e perseguiu os inimigos até Dan. Até Dan. Só que não existia Dan na época de Abraão. Dan era o nome da cidade de Lechem, e Lechem só vai receber essa cidade depois que os descendentes de Dan tomam conta dela. Aí eles mudam a cidade para o nome de Dan. E sabe quando é que vai ser isso? Muito tempo depois. Porque Dan era neto de Abraão. Não, bisneto. Você tem Abraão, depois você tem Isaac, depois você tem Jacó, depois que tem Dan. Ou seja, Dan era bisneto de Abraão que nem havia ainda nascido. Se Dan nem havia nascido, como é que Abraão poderia persegui-los até a cidade que se chama Dan? Isso é um anacronismo, tá certo? É um anacronismo bíblico para facilitar o texto. Anacronismo aqui não é uma mentira. O que o autor do Gênesis fez foi aquilo que os professores de história fazem na escola, quando eles falam assim, em 1500,
Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas eu pergunto a você, 22 de abril de 1500, havia Brasil na época para Pedro Álvares Cabral descobrir? Não. Pedro Álvares Cabral descobriu uma terra indígena, isolada, desconhecida, que muito tempo depois receberia o nome de Brasil. Mas para facilitar, os historiadores dizem que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500 e em 1492 Cristóvão Colombo descobriu a América, mas nem havia América. É uma atualização do texto. Aqui no Êxodo também tem uma atualização do texto. Eu vou mostrar a você que tem. Ora, abra comigo agora em Gênesis capítulo 47, Gênesis capítulo 47, versículo 10. Na minha tradução diz assim, está falando de José do Egito, hein? José do Egito, ou seja, muito tempo antes de Moisés, muito tempo antes dos hebreus irem como escravos para o Egito. Depois, Jacó abençoou o faraó e saiu da sua presença. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó havia ordenado. Percebeu? Se a presença de Ramsés em Êxodo significa que o povo de Israel construiu uma cidade para o faraó Ramsés, então José do Egito também conheceu Ramsés, porque diz que ele colocou o pai dele e os irmãos na terra de Ramsés. A arqueologia nos ajuda a desvendar essa aparente incongruência. É que o Ramsés, ele era um camarada que ele tinha muito a mania de roubar coisas de outros faraós e colocar o emblema dele. Ele fez isso até com o pai dele, Sete I. Há cartuchos que foram descobertos que tem o nome de Sete I, e o Ramsés foi lá e apagou o cartucho e escreveu o nome dele por cima. Hoje a gente sabe que tinha um outro nome escrito, porque com leitura infravermelha você consegue ver as letras que estavam por debaixo antes de serem apagadas. É como se fosse um luminol. Peritos jogam luminol aqui nessa mesa, e se houve sangue aqui, o luminol vai mostrar o sangue mesmo depois de ter lavado e esfregado a mesa. Essa espécie de luminol, também da arqueologia, me permite ver que escrita estava por debaixo daquela que foi feita na antiguidade. E em vários emblemas que está o nome de Ramsés, embaixo está o nome de Sete I, o seu pai. E nós sabemos também pela história que o faraó Ramsés II construiu uma cidade em cima da cidade de Avares, que era a capital dos Ixos. Então, o que eu deduzo? Os hebreus foram para o Egito na época dos Ixos, José do Egito, quando Jacó traz os seus irmãos pela lei na época de José do Egito. Eles moram na cidade de Avares, que era a capital do Egito na época. Com o passar do tempo, o Ramsés vem e constrói uma cidade por cima. Então o autor bíblico, para poder atualizar o texto, falou o seguinte, olha, eles construíram a cidade de celeiros, essa que hoje vocês chamam de Ramsés, tá bom? Mas não era a cidade de Ramsés. Aí você pode falar, tá, Rodrigo, mas isso é o bastante para você negar que Ramsés seria o faraó do Êxodo? Porque o Êxodo não fala qual que é o nome do faraó. Poderia ser o Ramsés? Não, por esse detalhe aqui. Eu vou ler com vocês agora o livro de 1 Reis, capítulo 5, que vai falar de Salomão. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Diz assim, ó, preste atenção. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Agora você vai me ajudar aí fazendo uma continha. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que no 4º ano do reinado de Salomão, ele começou a edificar a casa do Senhor. E que isso aconteceu 480 anos depois que o povo de Israel saiu do Egito. Ficou claro? Então eu vou te facilitar a conta aí. Escreve num pedaço de papel para mim aí. Pegou uma folha, um papel? Então você vai escrever aí. A maior parte, a maioria absoluta dos historiadores entendem que o 4º ano do reinado de Salomão foi no ano 965 a.C. Anota aí, 965 a.C. Anotou? Ok. Nesse ano,
já haviam se passado 480 anos desde que o povo de Israel saiu do Egito. Você sabe que antes de Cristo os anos são em ordem decrescente. Concorda comigo? Você tem primeiro ano 400, depois 399, 398, vem de trás para frente. Ora, se 963 antes de Cristo é o quarto ano de Salomão, e se o quarto ano de Salomão ocorre 480 anos depois que o povo hebreu sai do Egito, então você tem que pegar 963 e somar 480. Aí você vai descobrir quando é que o povo saiu do Egito. Faz a conta aí para você ver. 480 mais 963 vai dar 1445. 1445 é mais de quase 200 anos, 150 anos aproximadamente, antes de Ramsés. Então não pode ser Ramsés o faraó do Egito, o faraó do Êxodo. Porque, de acordo com essa passagem aqui, o Êxodo tem que ter acontecido quase 150 anos antes dele. Na época de outro faraó, aí vai bater com o faraó Tutmoses III. Quer mais uma evidência bíblica? Vou dar mais uma para você. Juízes capítulo 11, versículo 26. Juízes, capítulo 11, versículo 26. Aqui é a história de Jefté, e Jefté estava discutindo com os cananitas. Olha, tanto tempo que nós estamos aqui, vocês nunca reclamaram a terra, por que agora vocês querem tomar a terra de volta de nós? E aí, quando ele está reclamando com os cananitas, o Jefté fala o seguinte, verso 26. Enquanto Israel morou durante 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que ficam às margens do Armon, por que vocês, amonitas, não as recuperaram durante esse tempo? Todos os historiadores indicam que esse pedaço aqui de Jefté aconteceu em 1100 a.C. Perdão, isso, 1100 a.C. 1100. Se em 1100 a.C. os hebreus já estavam 300 anos morando em Canaã, significa que eles entraram em Canaã em 1400. Correto? Se eles entraram em Canaã em 1400, porém passaram 40 anos vagueando pelo deserto, então a saída do Êxodo teria que ser por volta de 1440, uma data que está próxima daquela que eu falei de Tutmoses III e não de Ramsés II. Por essas evidências bíblicas, eu chego à conclusão que Ramsés não era o faraó do Êxodo. É por isso que muita gente fala que o Êxodo não aconteceu, porque eles estão procurando as pistas no faraó errado. Não tem nada realmente na época de Ramsés que dê a menor possibilidade, a menor evidência do Êxodo. Agora, se eu procurar na época de Tutmoses III, aí eu já vou encontrar alguma coisa. Quer ver? Vamos para a tela e você vai ver. Vamos falar primeiro da 18ª dinastia. Quando os faraós foram casando ali, eles começaram a casar com irmãos e irmãs para evitar que a dinastia caísse nas mãos de estrangeiros, como fora na época dos Hicsos. Então você teve um Amose, que eu falei com vocês que foi o faraó que não conhecera José. Ele casou com a irmã dele, Amose Nefertari. Eles tiveram 2 filhos, Meritamun e Amenhotep I. Esse casal, que também eram irmãos, tiveram outra filha que também se chamava Amose. Não se assuste de Amose ser um nome tanto para mulher como para homem. Acontece muito isso no Egito. É como o nome Darcy. Eu conheço um homem chamado Darcy e conheci mulher também chamada Darcy, tá certo? Então, há nomes realmente que você pode usar para ambos os gêneros. A Amose, mulher, casou com um camarada que não era de sangue real, Tutmoses I. E ele teve uma amante chamada Mutnefret. Esse casal teve uma filha chamada Hatshepsut, que além de ter o pai bastardo, porque ele não vinha de uma família real faraônica, ela tinha que aguentar o meio-irmão que o pai dela teve com a amante, Tutmoses II. E ele era um cara fraco, e ele assumiu o trono do Egito. Aí a Hatshepsut teve uma filha que morreu criança, chamada Neferuri. E o marido dela, Tutmoses II, teve uma amante chamada Isis, com quem também teve um filho homem. Então congela essa situação aí. Imagine a grande angústia de Hatshepsut. Ela vinha de sangue real. Olha aí na tela para você ver. Ela vinha da linhagem faraônica, bonitinha. Mas o pai dela não vinha da linhagem faraônica. Nem o irmão dela, meio-irmão bastardo, que ela também foi obrigada a casar com ele. Então, qual que era a grande angústia de Hatshepsut?
eu preciso de um menino para subir o trono. Senão, quem vai ocupar o trono é o filho do meu marido com a amante dele. Aí você entende uma situação bíblica. Próximo slide. Quando a Bíblia fala que um belo dia no rio Nilo, a filha do rei estava banhando. O que ela estava procurando no Egito, ali no Nilo? Um filho. E esse filho aparece para ela num cestinho ali de junco. E ela dá o nome para ele de Moisés. E ela fala o seguinte: eu vou chamá-lo de Moisés porque das águas o tirei. Há muitas questões, mas qual que seria então a etimologia do nome Moisés? Águas, porque Maia, Maim, não tem nada a ver. Mo seria água. Qual seria o sentido do nome Moisés? Uma possibilidade é a seguinte, olha o próximo slide aí. Essa é a forma que está à esquerda, é como se escreve o nome de Moisés em egípcio, tá bom? A primeira aqui. As duas primeiras são o nome do faraó Amose e o faraó Tutmés ou Tutmose. Tutmés ou Tutmose é o mesmo nome, tá bom? E, por último, Mose, que é Moisés. Os hebreus o chamavam de Moshe. Agora, vamos voltar para o nome egípcio. Você está vendo que tem uma meia-lua no primeiro cartucho ali? Uma meia-lua? O nome da lua é A, em egípcio. A. Então, Amose, nascido do deus A, o deus da lua. Abaixo você não tem um pássaro aí, que é justamente o Ibis. Eu falei Anubis aquela hora do pássaro, né? Anubis é um chacal. Eu falei Anubis aquela hora, né? Corrigindo, é chacal. O nome do pássaro é Ibis, corrigindo. Aqui você não tem a Ibis, que é um pássaro. Esse pássaro em egípcio você fala Tut. E de novo, Tutmés, ou Tutmose. Amose, Tutmose ou Tutmés. Se o primeiro, Amose, é nascido do deus A, o deus da lua, o segundo é nascido do deus Tot, o deus escriba. E o terceiro, Mes ou Mose, nascido de quem? Não fala. Então, alguns intérpretes entendem que talvez quando Moisés foi retirado das águas do Nilo, como o Nilo é um deus sagrado, é o deus Rapi, talvez o seu nome fosse Rapi-Mose. Mas quando ele se converte ao Deus dos hebreus, ele arranca do seu nome a parte divina, Rapi-Mose, deixando apenas Mose, ou Moshe em hebraico, aquele que foi tirado das águas do Nilo. É uma hipótese, ela não é conclusiva, mas ela faz bastante sentido. Vamos continuar. Quando a Hatshepsut, e é interessante quando você pega a história da Hatshepsut, essa que provavelmente foi a mãe de Moisés, quando ela foi assumir o trono, vou contar o que aconteceu. O marido dela morreu, tá certo? Para impedir que o filho bastardo assumisse o poder, a Hatshepsut, ela mesma, sentou-se no trono do Egito, vestiu-se de homem e ela foi a primeira mulher faraó do Egito. Muito antes de Cleópatra, porque Cleópatra nem era egípcia. Cleópatra era grega. A Hatshepsut era egípcia e ela foi faraó. Ela governou o Egito por 18 meses. Tudo para impedir que o seu enteado, Tutmosis III, assumisse o poder. Há alguns que até cogitam se, sendo ela a mãe adotiva de Moisés, talvez, quando Moisés matou o egípcio e fugiu para Midian, ele ficou 40 anos em Midian, talvez Hatshepsut assumisse o trono na esperança de que Moisés voltasse para que ela pudesse dar a ele o cetro do Líbano. Mas ele não voltou a tempo. Não, pelo menos enquanto ela estava viva. E ela acabou morrendo. E quando ela morre, duas coisas acontecem. Tutmosis III assume o poder, o enteado dela, o filho bastardo do marido dela com a amante, ele assume o poder, ele manda apagar todo o vestígio dela e ele escraviza com mão pesada os asiáticos que estavam lá, leia-se, os hebreus. Vou mostrar para vocês algumas das depredações que ele fez contra Hatshepsut. Está vendo essa silhueta aí? Ela está no templo mortuário de Hatshepsut de Der al-Bahari. E note que alguém deliberadamente com um cinzel picotou toda a imagem desse faraó. Sabe quem que era esse faraó? A Hatshepsut. Nós sabemos disso porque o nome dela estava escrito ali e também foi todo picotado para que ninguém pudesse ler. Próximo. Olha outra aí. Você está vendo que você tem dois deuses do lado. Você tem do lado direito o deus Ibis,
que eu falei com vocês que é o deus Thoth, o deus escriba, e do outro lado você tem mais apagadinho um falcão, que é o deus Horus, o filho de Osíris. E os dois estão jogando um perfume numa figura faraônica no meio. Quem que é essa figura faraônica? Hatshepsut. Mas olha que a silhueta dela também está toda picotada de propósito. Então, quando Moisés volta para o Egito, a Hatshepsut já tinha morrido, nessa cronologia, e quem está no trono é o seu irmão bastardo, Tutmosis III. Próximo. Esse aqui é o templo de Der al-Bahari, onde Hatshepsut foi sepultada e onde está aquela silhueta que eu mostrei. Mas olha que curioso. Ninguém tinha encontrado a múmia de Hatshepsut até há pouco tempo. Até duvidaram que ela tivesse de fato existido. Até que, próxima imagem aí, Sarri Hawass, um sujeito controverso do Egito, estava examinando no porão do Museu do Cairo algumas múmias que tinham chegado recentemente para lá. E essas múmias tinham vindo de Der al-Bahari. E ele tinha descoberto ali 2 múmias. Próximo slide, vocês vão ver. As múmias estão todas no chão. A múmia que está aqui na extrema direita, se você olhar bem, ela tem até cabelos. Essa múmia era a babá, a dama de companhia da Hatshepsut. A dama de companhia da Hatshepsut. E eles encontraram ali em Der al-Bahari uma câmara mortuária da dama de companhia da Hatshepsut, da empregada dela. Aquela múmia estava dentro do sarcófago e jogado no chão estava um outro corpo, uma outra múmia. A princípio, quando viram a múmia da babá da Hatshepsut no sarcófago e jogado no chão uma outra múmia feminina, eles pensaram que era a múmia da babá, da empregada da babá da Hatshepsut. Deixa eu contar um pouquinho para vocês a questão do preconceito. Essa múmia que foi encontrada no chão era de uma mulher que aparentava ser acima do peso. Olha o preconceito. O que tem a ver peso com realeza? Nada. Mas o preconceito levou muitos a pensar assim, olha, se ela está jogada aí no chão, ela é gorda, olha que preconceito ridículo. Então ela não deve ser da nobreza. Ela deve ser a empregada da Hatshepsut. Porque se a babá da Hatshepsut estava com o corpo ali no sarcófago e essa estava jogada no chão, essa deveria ser a serva da serva. Mas não foi bem assim que o quadro se desenvolveu. Volta aquela imagem, por favor, e eu vou pedir ao pessoal do Sarri Hawass, obrigado, meu bem, do Sarri Hawass examinando as múmias. Já mostrei para vocês que a múmia da extrema direita é a múmia que está com cabelo, inclusive, olha que ela tem cabelos ainda bem preservados, é a múmia da babá da Hatshepsut. Só que eles notaram que do lado, essa múmia que está do lado, ela tinha uma posição faraônica. E somente pessoas da família real faraônica ou que trabalhassem muito próximos da família real faraônica podiam morrer com a mão assim. Normalmente, pessoas mais simples do povo morriam com as mãos para baixo. Somente quem era da família real faraônica ou tinha um alto cargo ali no palácio poderia morrer mumificado com a mão assim ou assim. Tá certo? Como aquela múmia encontrada no chão estava com a mão assim, na verdade era a esquerda, eles deduziram, ela então não poderia ser uma mulher qualquer. Foram examinar aquela múmia. Pode continuar. Essa é a múmia da babá, olha os cabelos dela ainda preservados, apesar de 3.400 anos de existência. E agora a próxima múmia, a múmia de uma mulher, que eles deduziram que poderia ser até uma faraó. Deixa eu explicar para vocês por que naquela foto ela estava com a mão para baixo e depois para cima. Eles perceberam que, na verdade, houve uma manipulação indevida do braço dela, então eles acabaram forçando, quebrou o braço dela, assim, ele estava quebrado. Depois eles perceberam que ele estava em posição faraônica, assim, tá certo? Por isso que uma foto está diferente da outra. Isso foi antes deles perceberem que alguém deliberadamente manipulou mal essa múmia. Aliás, muitas múmias foram destruídas no Egito, foram jogadas na fogueira, você não faz ideia. Aí, qual a pista para ela ser a Hatshepsut? Essa caixa continha um dente da Hatshepsut.
um dente guardado aí com o nome dela escrito do lado de fora. Esse dente, inclusive, estava em todos os pertences da babá da Hatshepsut. Quando eles pegaram aquela múmia encontrada no chão, próximo, e fizeram um raio-x dela, perceberam que na sua boca estava faltando um dente molar. Percebam um dente faltante aí. E quando fizeram um exame de DNA, perceberam que o mesmo dente faltante aí era o DNA do dente que estava dentro daquela caixa. Com isso, bateram o martelo próximo, nós havíamos encontrado então a múmia da Hatshepsut, provavelmente a mãe adotiva de Moisés. Mas voltando a falar no faraó Tutmosis III, o filho bastardo da Hatshepsut, né, que na verdade era o enteado, filho do marido dela com a amante, quando Moisés volta, ele que assumiu o poder. E lembra que eu falei o que ele fez? Ele mandou apagar todos os cartuchos, tudo que era nome da sua madrasta, que ele tinha ódio dela, e ele também começou a pegar pesado, escravizando todos os asiáticos que estavam ali. Então, na minha opinião, cronologicamente falando, Moisés, quando volta, provavelmente o faraó que estava no trono, longe de ser Ramsés, era Tutmosis III. E será que tem mais algumas pistas em Tutmosis que apontem para a realidade histórica do Êxodo? Deixa eu só saber uma coisa antes de continuar. Já aumentou um pouquinho o nosso número aí? Quantas pessoas? Já passamos de 3.300. Ó, já passamos de 3.300, olha, que ótimo, tá bom? Vamos chamar mais pessoas. Vou revelar isso para vocês agora, só beber a água que minha esposa trouxe. Surgiu uma curiosidade aqui, Rodrigo. Você mostrou meio que a genealogia ali dos faraós, etc. As amantes, elas ficavam incluídas mesmo? Olha, ele perguntou aqui, olha, que eu mostrei a genealogia dos faraós, as amantes ficavam incluídas? Sim, mas elas não recebiam o nome de amantes, tá certo? Elas eram concubinas, né, que fala concubinas, corrigindo o português, concubinas. Então era como se fosse uma, como é que eu vou falar assim, uma escort socialmente aceita. E elas estavam ali. Tanto é que tem um papiro muito interessante, o complô do harém, de Tutmosis III, não, de Ramsés III, quando uma das mulheres dele estava tramando para matá-lo e ele mandou apagar o nome da mulher de todos os lugares lá. Essa é uma história policial da época. Já que eu estou falando de Egito aqui, eu vou dar uma curiosidade. Mas para eu dar essa curiosidade, eu quero comentar de vocês aí. Quem chama Maria que está acompanhando a gente? Tem alguém que chama Maria? Aí, se você colocar, coloca aqui, ó. Maria Divina. Aceitou. Maria Divina. Quem mais? Só fala de onde você é, viu? Fala, eu sou Maria, sou de tal lugar. Tem a Maria Divina, quem mais? Eu vou contar uma coisa para as Marias que estão conosco. Vou homenagear os Marias hoje. Quem mais aqui? Vamos lá? Se tiver mais Maria, gente, as Marias, correm aí. Se for alguém que está do seu lado, eu conheço Maria, minha mãe Maria. Às vezes não é você, mas é sua tia, sua mãe, sua avó, sua esposa. Gente, num país tão católico, só tem uma Maria Divina até agora? Apareceu mais uma. Maria Carliane Oliveira, de Piauí. Maria Helena, de Florianópolis. Quem mais? Maria Claudino, da Paraíba. Tem mais alguma? Maria Silva, deve ser minha parente, ó. Maria Petrocelli, de São Paulo. Quem mais? Maria Menezes. Maria Márcia, de BH, Maria Márcia. Maria Alzenira, de Brasília, Distrito Federal. Obrigado, as Marias. Mais uma aqui. Nanda, minha mãe Maria. E Regina também, minha mãe. Maria de Jesus, do Piauí, Nanda. Vou contar para vocês por que eu perguntei às Marias para se manifestarem aí, ou a pessoas ligadas. Maria do Vale, Maria Anacleta, de São Paulo. Vou contar para vocês, Marias, a origem do nome de vocês. E até o nome da mãe do Salvador, Maria. O nome Maria, diferente do que muita gente pensa, não é um nome hebraico. Não é um nome judaico, não. Mas não tem Maria, mãe de Jesus? Não é. Eu vou explicar para você. O nome Maria, ele vem do egípcio Merit. Lembra que uma das consortes ali era Meritamun. Lembra o nome? Lembra que eu falei com vocês que os egípcios gostavam muito de colocar uma partícula e o nome de uma divindade? Por exemplo, Amose, nascido do deus A. Ramsés, nascido do deus Ra. Tutmosis, nascido do deus Tot. Lembra disso? Pois é. O nome Merit, anota aí, Marias. O nome Merit significa amada de. Amada de quem? Aí ela colocava Meritamun, amada do deus Amon.
Meritaton, a amada do deus Atom. E Merit, amada de. Então alguém que era amada era Merit. Os hebreus, enquanto estavam no Egito, e isso é uma prova da presença dos hebreus no Egito, eles hebraizaram alguns nomes. O que é hebraizar o nome? Eu vou explicar para você. Quando eu falo assim, por exemplo, correio eletrônico, eu estou traduzindo o inglês e-mail. Tá bom? E-mail, traduzido, correio eletrônico. Aportuguesado, e-mail. Percebeu? E-mail. Se eu falar, por exemplo, me ajuda outra palavra do inglês que a gente fala assim, download, né? Não, download não vai dar certo, eu creio que a gente fala bem... A gente fala baixar, né? Baixar traduziu, baixar a tradução, mas a gente fala download, a gente fala de uma maneira mais aportuguesada, internet. Pode ser o próprio o laptop, que a gente chama de notebook. Notebook, exatamente. Então, quando você traduz, você faz uma tradução. Quando você adapta aquela palavra estrangeira ao seu idioma, você está adaptando. Por exemplo, nós falamos Colgate, mas em inglês é Colgate. Colgate não é a tradução de Colgate, é o aportuguesamento do inglês. Tem um monte de palavras americanas que nós aportuguesamos. Tirar um print, né? Printar, né? Print. Então a gente está aportuguesando. Ficou claro isso para você? Imprimir, estou traduzindo. Dar um print, eu estou aportuguesando o inglês. Então os hebreus, quando ouviam a palavra merit em egípcio, eles adaptavam para o hebraico e falavam Miriam. Olha como é que parece a sonoridade. Merit, Miriam. Não parece? Merit, Miriam. Aí, quando os judeus tiveram contato com os gregos, e os gregos tinham a língua universal, os gregos também adaptaram o nome Miriam para Marias. Marias, assim mesmo conhece, Marias. No Novo Testamento grego, a mãe de Jesus, que chamava-se Miriam, recebe o nome de Marias, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E como nós, brasileiros, temos uma boa herança do latim, o nome Marias, em grego, virou Maria em latim, tá certo? Ou Mariamne, ou Maria, que a gente fala até hoje em português, Maria. Olha então, olha, Maria vem de Marias, que vem de Miriam, que vem de Merit. O nome Maria não tem nada a ver com mar, não tem nada a ver com marinha. Maria tem a ver com amada. Então você é uma pessoa amada de Deus. E tem alguém chamado Miriam que está com a gente aí? Ô Rodrigo, me surgiu uma dúvida sincera aqui agora. O Maurício tem uma dúvida aqui. Enquanto o Maurício vai fazendo a dúvida dele, se tiver Miriam também, anota aí que eu quero conhecer. Em egípcio, Merit. Merit. Tem alguma carga, alguma influência para a palavra meretriz em português ou nada a ver? Olha, a pergunta dele procede. O Maurício perguntou aqui, eu vou falar no microfone, que em egípcio era merit. Se a palavra meretriz tem alguma carga. Não, isso aí seria um falso cognato. Às vezes acontece muito isso em idiomas. Palavras que são homófonas, ou seja, elas têm um som parecido, mas a raiz, o radical delas é completamente diferente um do outro. A palavra meretriz vem do latim meretrix, que significa prostituta. Push, do inglês. Push. Exatamente, push, empurre, e que a gente sempre pensa, a gente sempre faz o contrário, né? Push, empurrar, e o nosso push. Teve Miriam aí? Miriam Pereira, de Sorocaba. Miriam, você sabia que seu nome é Maria? Miriam Rolim, também de Manaus. Miriam e Maria é o mesmo nome. Miriam na forma hebraica, Maria na forma latina. Só isso. Miriam, e não tem nenhum Merit. Merit eu acho que não vai ter, não. Vai ser mais difícil, né? Mas olha que interessante. Mas nos judeus tem mulheres chamadas Edith e Merit. Na Segunda Guerra Mundial tinha muitas Ediths e Merits entre os judeus, tá bom? Você vê que a influência ainda continua. Vamos continuar então? Tá cansativo ou tá legal aí? Tá bom? Então vamos continuar. Próximo slide. Eu estava falando com vocês então que o Tutmoses III era o faraó que quando Moisés volta, olha o que ele faz. Essa aí é a pintura de uma tumba faraônica do Tutmoses III. E olha o que os escravos estão sendo obrigados a fazer.
tijolos. Eles estão fabricando tijolos, exatamente como a Bíblia fala que o faraó começou a colocar no pessoal, né? Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. Depois o faraó vai fazer com que os egípcios, que os hebreus trabalhem mais e vai diminuir a palha deles. Aqui no Museu do NASP, nós temos inclusive um tijolo egípcio original e ele tem palha. Até hoje é possível ver a palha nele ali. Continuando, pode passar o próximo também. Esse papiro é muito curioso, nós temos uma réplica dele aqui no Egito, no museu, porque é o papiro de Ipuwer, ou Ipúver. Esse papiro, a data dele ainda é motivo de controvérsia entre os historiadores, porque nós não temos o original, nós temos uma cópia dele. Mas olha que interessante, no meu livro aqui, quem chegou agora, gente, eu mencionei que uma parte dessa aula eu estou tirando desse livro, que eu escrevi recentemente com o professor William Cardoso, que foi meu aluno, sobre a Bíblia e o Egito Antigo. Tá bom? Parte dessa aula, essa aula toda está no livro. É que o livro, a aula é parte do livro, corrigindo aqui a minha fala. Essa aula é parte desse livro aqui. Eu sei, o pessoal está perguntando aí como é que faz para adquirir o livro, calma que depois eu posso falar isso para vocês. E eu tenho aqui a tradução do papiro de Ipúver, ou Ipúver, como alguns falam. E nessa tradução vocês vão se surpreender com o que nós encontramos nesse papiro. É um papiro de lamento, onde alguém escreve, um homem chamado, um escriba chamado Ipúver, ele escreve para o deus Horus reclamando sobre as tragédias que haviam se abatido sobre o Egito. E quando ele fala das tragédias que se abateram ali, ele menciona essas aqui, olha. Vou ler para vocês, está nessa página aqui, ó. Aqui, ó. Essa parte toda aqui é a tradução do papiro. E eu coloquei numa coluna a tradução do papiro, que está na biblioteca de Leiden, na Holanda, e na outra coluna eu coloco versículos da Bíblia que correspondem com aquilo. Vou ler a parte apenas do papiro. A praga está em toda a terra, o sangue está em toda parte, o rio é sangue. Interessante. O rio Nilo é sangue. E uma das pragas do Egito foi que o rio Nilo se tornou em sangue. Ele continua no papiro. Os homens evitam provar a água e têm sede de água. E a Bíblia fala que os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. O papiro continua dizendo, de fato, portões, colunas e paredes são consumidos pelo fogo. Nas pragas do Egito fala, e desceu o fogo do céu sobre a terra. O papiro diz, o baixo Egito chora, o palácio inteiro está sem suas rendas. A ele pertencem por direito trigo, cevada e peixes. Aí fala, por toda a terra do Egito, diz a Bíblia, chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo. O papiro continua dizendo, certamente o grão pereceu. O papiro continua dizendo, todos os animais morreram, o gado geme. O papiro continua dizendo, a terra do Egito está sem luz. E a Bíblia fala que houve trevas sobre o Egito. E o papiro vai por toda parte. Aqui eu tenho a foto do papiro e continua a tradução aqui, com o versículo da Bíblia de um lado e a tradução do outro. E ele fala no final que os filhos dos nobres estavam morrendo também de maneira inesperada. Nós temos nessa praga, nesse papiro, evidências históricas de um egípcio acerca de pragas que assolaram a terra de Faraó, que são muito parecidas com aquelas mencionadas na Bíblia. Então mostra isso aí para alguém que duvidar, tá certo? Próximo, eu vou até dar o contra-argumento. Alguns falam, não, mas esse papiro aqui, ele não está falando das pragas do Egito, não, ele está falando de pragas que assolaram o país em todas as épocas. Não, isso é uma afirmação gratuita. O papiro mostra apenas as pragas, ponto. Quando essas pragas aconteceram, é inferência de cada um. Então, quando um ateu, um agnóstico, que eu já vi falando assim, o Rodrigo Silva mostra esse papiro aí, mas ele não prova as pragas do Egito, não, que esse papiro está falando de pragas que aconteceram em vários períodos antes de Moisés. Não, o papiro só elenca as pragas, não fala quando elas aconteceram. E ainda que sejam pragas de diferentes períodos, uma coisa é fato, há uma tremenda coincidência entre as pragas mencionadas nesse papiro e as pragas mencionadas no livro do Êxodo. Isso você não tem como negar, tá certo? Próximo.
Olha que interessante também o que notaram nas múmias da 18ª dinastia, desse período que Moisés existiu. Você perceba que eu coloquei um raio-x da múmia, isso é um raio-x da múmia, ela está de perfil, e do outro lado do raio-x, você tem uma coisa circular no lugar do coração. Sabe o que é isso? Um besouro de pedra. Próximo. Um outro raio-x de outra múmia, e você vê também no lugar do coração, olha aí no maior lá, ó, um besouro de pedra colocado ali como se fosse um colar. Próxima. Outra múmia, outro raio-x de múmia, e aqui você tem dentro, esse sarcófago nunca foi aberto. Você sabe que fizeram também um raio-x com o sarcófago que estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E tem os dados disso aí, mas infelizmente com o incêndio do museu, aquela múmia se perdeu, o sarcófago, tudo se queimou. Meu coração até dói disso. A única múmia, nós temos duas múmias no Brasil, na verdade. Uma está em Curitiba, numa exposição da religião do Rosa Cruz, e a outra múmia estava no Rio de Janeiro. Hoje só tem essa lá de Curitiba, do Rosa Cruz, porque a outra se perdeu. Aqui no museu nós temos alguns pedaços de bandagens originais de múmia, mas nós não conseguimos ainda uma múmia original no museu. Nós temos uma réplica aqui que veio do Cairo. Eu tenho uma réplica da múmia de Ramsés aqui no museu que você deve vir visitar. Mas vamos voltar para a imagem aqui. Esse era um escaravelho de pedra, um besouro de pedra que ficava no lugar do coração. E por que os egípcios faziam isso? Eu vou mostrar a você por quê. A resposta está aqui, olha. Próximo. Mais um. Opa, outro escaravelho de pedra, mais um. Por causa disso aqui. Os egípcios acreditavam que no dia do juízo final, ele teria o coração pesado num prato da balança, conforme você vê nesse papiro do Livro dos Mortos. Só que o coração não podia pesar mais do que a pena da deusa Maat. Agora, o que faria o coração pesar mais do que a pena da deusa Maat não era o material do qual o coração era feito. Era a capacidade do coração de denunciar os seus pecados. O coração é como se fosse uma caixa preta. Sabe quando a caixa preta do avião conta tudo o que aconteceu ali? Então, ter o coração no prato da balança era um risco muito grande de não conseguir o paraíso prometido por Osíris, porque você poderia ter os seus pecados denunciados. Então, o que muitos egípcios fizeram? Eles fizeram para si um coração de pedra, na crença de que, quando morressem, o coração de pedra seria colocado na balança. E lembre-se, o que fazia o coração pesar não era o material do qual era feito. Então, não é porque era pedra que ia pesar. Era a capacidade do coração de denunciar pecados. Só que um coração de pedra não vai contar nada de errado que eu fiz. Então, muitos faraós tinham o costume, não só faraós, pessoas também de famílias ricas, de guardar um coração de pedra em casa, abençoado pelos sacerdotes, e esse coração seria colocado na múmia para livrá-lo no dia do juízo final. Por isso que Deus faz um jogo de palavras com Faraó, do tipo, eu endurecerei o coração de Faraó. Faraó endurecerá o coração para que não deixe o povo ir. Esse é o sentido da expressão. Continuando. Rodrigo, por que um escaravelho e não uma pedra normal? Boa pergunta. Por que o escaravelho e não uma pedra normal? É porque o escaravelho era o símbolo do deus Ra, o deus Sol, o filho de Osíris. Que é o seguinte, na mitologia egípcia, o Osíris foi morto pelo seu irmão Sete. Sete, o deus das trevas, matou Osíris por inveja, cortou o corpo de Osíris e jogou no leito do rio Nilo. Aí a esposa de Osíris, Ísis, ela pega todos os pedaços do marido e costura o marido e consegue dar-lhe sobrevida somente no mundo dos mortos. Por isso que muitas vezes o Osíris aparece todo mumificado. E ela pegou o sêmen do marido, fecundou a si mesma e deu à luz a um menino, o deus Horus, aquele em forma de falcão que eu mostrei para vocês naquele desenho. Então, o Horus representa agora o filho de Osíris governando o mundo dos vivos, e Osíris governa o mundo dos mortos. E como Horus é representado pelo Sol, ele tem três formas de ser representado. Como deus Kepri, que é o deus escaravelho, o deus besouro, como deus Ra, que é o sol do meio-dia, ou como o próprio deus Horus, que é em forma de falcão. Então, o fato de estar ali enganaria os deuses. Ou seja, os deuses egípcios podem ser enganados. Continuando. Próximo.
Por que Deus, quando teve o êxodo, mandou que o povo pintasse ali com tinta as portas das casas? Esse próximo achado vai explicar a vocês. Os egípcios, isso aqui era uma típica porta egípcia, tá bom? É uma porta falsa, mas ela tem o modelo de como seriam as portas das casas egípcias. E note que em todos os umbrais você tem inscrições que, na verdade, são frases mágicas para proteger os que estão dentro de casa. Sabe pessoas supersticiosas que tem uma figa atrás da porta para espantar coisa, um pé de coelho, uma figa? Tinha gente que na época do passagem de ano coloca semente de romã debaixo do travesseiro. Essas superstições, no Egito também eles acreditavam que escrever na porta aqueles dizeres mágicos protegia quem estava dentro da casa da magia, de espíritos amaldiçoados. Então tudo leva a crer que os hebreus, por estarem séculos no Egito, acabaram incorporando a cultura egípcia, e a maneira que Deus tinha de libertá-los era tirar o Egito de dentro dele. Então, se vocês querem ser libertos de qualquer praga, então vocês vão fazer o seguinte: peguem o sangue do cordeiro e pintem o umbral da porta, porque ao pintar o umbral da porta, vocês vão esconder essas inscrições e vocês vão estar dando uma prova de fé, que vocês creem em mim e não na superstição do Egito. Ou seja, o anjo da morte passaria em todas as casas que tivessem dizeres de proteção. Ou seja, os dizeres de proteção não iriam impedir o anjo da morte. O que iria impedir era o sangue do cordeiro que cobria qualquer resquício de superstição. Isso é lindo, né? Isso é bem forte. Deu uma outra ideia de por que Deus deu aquela ordem para eles. Próxima. Mais uma, isso é outra porta também, para você ter uma noção. Veja os escritos. Agora, para terminar, sobre o Tutmosis III como faraó do Êxodo. Esse cavaleiro que está aí é Victor Loré, que no século XIX encontrou a tumba de Tutmosis III. É essa tumba que está na outra foto aqui. E o Victor Loré se surpreendeu com algumas coisas. Em primeiro lugar, próxima imagem. É que quando ele abriu, aí aconteceu uma coisa interessante. A primeira foto que vocês veem é a múmia do Tutmosis III como foi encontrada. Esse remo que está aí era o remo da barca solar, que eles acreditavam que a pessoa ia remando na barca solar até o mundo de Osíris e voltaria. Então, a múmia estava inteirinha. Só que ele deixou a múmia ali e saiu. Quando ele voltou no dia seguinte, os trabalhadores tinham rasgado todos os panos da múmia na esperança de encontrar ouro dentro dela. Então, a múmia ficou toda picotada. Por isso que hoje no Museu do Cairo, ela está sem as bandagens. Agora, uma coisa chamou a atenção de Victor Loré. Sabem qual? Anote isso aí. O Tutmosis III morreu com aproximadamente 60 anos. Mas a múmia que estava no sarcófago dele era um rapaz de 20 anos aproximadamente. Mistério dos mistérios. Por que os egípcios sepultaram uma múmia no lugar do faraó que não era o próprio faraó? O nome do sarcófago é o dele. Não tem erro. O nome do sarcófago é o dele. Tudo que está em volta é dele, mas a múmia não é dele. Parece que alguém deliberadamente trocou os corpos. O que será que aconteceu com o corpo original do faraó que os egípcios sepultaram um jovem no lugar dele? A resposta talvez esteja nas paredes daquela tumba. Vamos voltar para os slides. Próximo. Aqui está a múmia do Tutmosis III, né, sem todas as bandagens. Olha aí, estão vendo a parede lá, cheia de desenhos? Aquela escritura na parede são as orações da Duat, ou Amduat. A Duat é o caminho que o faraó, depois de morto, percorre desde a sua múmia até a presença de Osíris e volta na barca solar. Então eles tinham 12 Duats, 12 estações. Em cada estação tinha uma oração diferente. Só que numa das Duat, na 12ª Duat, tem uma oração que só aparecia até então na tumba de Tutmosis III. Não aparecia na tumba de nenhum faraó antes dele. E qual é essa oração? Essa oração... Coloca a próxima imagem, por favor. Lá você tem a oração na parede, estão vendo? E mais uma imagem para o pessoal poder ver. Olha aí. Essas são orações da Amduat.
está falando das coisas que ele fez e tudo mais. Só que você percebe que no canto direito superior tem alguns homens deitados e amarrados e alguém como se estivesse pescando esses homens. Ali ele começa a narrar uma estranha prece a respeito de alguns que, por seguirem a sua carne, morreram juntamente com ele afogados. Isso é um mistério muito grande. Alguns que morreram afogados por seguirem o faraó Tutmoses III. Eu vou ler para você aqui, está na página 288 do livro que eu escrevi. Aqui você tem o busto quebrado do Tutmoses III, tá bem? E aqui desse lado eu traduzi a 12ª oração da Amduat. E olha o que ela diz. Posso ler para vocês? Palavras ditas por Horus aos afogados, aos revirados, aos estendidos, que estão em Num e pertencem ao submundo, remando com seus braços sem ser parado. Você prepara o caminho em Num com as pernas, sem que os joelhos sejam prejudicados. Você sai para a inundação e se aproxima das ondas. Você flutua para a grande inundação. Você atraca as suas margens. Seu corpo não se deteriorou, sua carne não se decompôs. Vocês são aqueles que estão nas águas de Num, flutuando no segmento de meu Pai, para que a sua alma viva. Ou seja, um descendente dele, que escreveu a oração dele ali, pede uma prece especial, pede uma bênção especial sobre aquela multidão que morreu por ter seguido o pai dele e morreu como? Afogados. Meus queridos, não existe, geologicamente falando, nenhuma condição de ter uma enchente no Nilo, que matasse uma multidão que seguia Faraó. E a multidão aqui, multidão de soldados, são os exércitos dele, tá certo? E não somente te mostrei a tradução, como eu quero mostrar a foto. Eu não achei uma foto nítida aqui, mas eu tenho essa aqui. Pena que vocês não conseguem ter um mouse, mas se você olhar, se você estiver vendo no celular, você vai printar essa tela. Olha o inglês, é o portuguesamento. Vai printar a tela, tá bom? Se você estiver vendo no computador ou na TV da sua casa, eu vou deixar essa live salva, que você depois pode assistir na TV. Essa aqui é uma parte da Amduat, lá do Tutmoses III. Aquela oração que eu traduzi está num outro quadro que não mostra aqui. E você percebe que você tem 3 andares aí, percebe? No andar de cima, no topo, você tem várias pessoas em pé. No andar do meio, você tem a barca solar, tem um barco, 2 barcos e um exército. E no terceiro andar, de baixo, você tem uma parte escura, cinza. E o que são aqueles ali? Corpos de pessoas afogadas. Eu tenho um probleminha que eu já estive 2 vezes, não mais de 2 vezes, umas 4 vezes, na porta da tumba de Tutmoses III. Mas eu não consegui autorização para filmar lá dentro. A pintura original, aquela parte que eu mostrei embaixo, está em azul. Então os corpos estão afogados nas águas. Você vê a pintura azul, as ondinhas, por isso que eu falei para você printar, para depois você ampliar a tela para ver melhor. Você tem as ondas, as pessoas mortas ali e a oração da Amduat pedindo que aqueles que morreram por seguirem a Faraó pudessem ter uma chance de terem os seus corpos sepultados. Ora, para mim, é uma evidência clara do êxodo. E o próprio Faraó, de acordo com o livro dos Salmos, ele afogou no Egito, porque nos Salmos diz que Deus inundou ou sepultou no Mar Vermelho Faraó e seu exército. Está no Salmo. Como eu falei, Deus sepultou no mar Faraó e seu exército. O rio Nilo não tem condição de provocar uma enchente para matar um exército com seu faraó. Então, na minha opinião, eu tenho aqui uma evidência arqueológica do êxodo mencionado na Bíblia no faraó Tutmoses III. E ele seria o faraó do êxodo. E provavelmente, como o seu corpo pereceu nas águas do Mar Vermelho, para não ficar
mal perante a população, eles pegaram qualquer outro corpo e sepultaram no lugar do faraó. Alguns até aventaram, não seria talvez o filho primogênito? O fato é que o filho primogênito de Tutmoses III não assumiu o trono porque morreu antes do pai. E o filho primogênito do próximo faraó, Amenhotep II, também morreu antes do pai. São evidências que a gente vai levantando a respeito do Egito. E eu quero mostrar mais uma coisinha para vocês aqui. Aqui, olha, eu tenho uma outra, esse aqui é um desenho também, mostra até magia azul, você pode dar até uma printada aí para você ver embaixo, está lá, ó, cena, eu falei 12ª, perdão, da 10ª hora do livro da Câmara Oculta, que é justamente a Amduat que eu falei com vocês, tá bom? Mais uma imagem aqui, lá da Câmara do Tutmoses III, e mais uma. Agora, tem uma múmia que nós nunca vamos mostrar para você, a múmia de Moisés. Moisés, ele trocou o trono do Egito pelo cajado de pastor. Mas tenha certeza, Moisés tem um trono muito especial, reservado para ele na glória, com todos aqueles que, conforme prometeu Cristo, assentarão consigo no seu trono diante do Pai. Isso é lindo, não é? Agora eu tenho um recado para você. Muita gente já começou a mandar mensagem aqui, como é que eu faço para adquirir o livro A Bíblia e o Egito Antigo? Eu vou fazer uma promessa para você, tá bom? Você, se adquirir o Bíblia Comentada, tanto no plano anual como no plano premium, você vai ganhar de graça o livro A Bíblia e o Egito Antigo. E eu vou assinar o livro para você, tá certo? Só que essa promoção só vai durar agora no mês de junho, até o último dia de junho. Até o dia 30 de junho, aí eu faço depois, mas eu vou te provocar aqui. Não deixe para a última hora não, o brasileiro sempre gosta de deixar tudo para a última hora. Se você adquirir até essa semana, além de mandar o livro autografado para você, eu vou preparar, já estou aqui esquematizando com o pessoal, uma aula exclusiva para aqueles que comprarem até sexta-feira agora. Aí se for sábado, domingo, não, é até sexta, tá bom? Se você adquirir até sexta agora, você vai ganhar o quê? Além do curso A Bíblia Comentada, que tem aulas como essa que eu dou toda semana, no plano premium e no plano anual, você tem várias coisas que você pode ter ali. Você tem, dependendo do plano que você assina, você tem aula de grego. Você pode aprender o grego bíblico, aí da sua casa, por autodidática. Hebraico avançado, curso de finanças, tem material exclusivo na plataforma Bíblia Comentada. Qualquer coisa, dá uma olhadinha na plataforma lá. Tem como colocar para o pessoal a plataforma para eles visitarem lá, para você ver que vale a pena. E se você adquirir até o final de semana, você vai ganhar o livro A Bíblia e o Egito Antigo, que eu vou autografar para você, e uma aula exclusiva para os que assinarem essa semana. E quem já é assinante, a gente pode dar uma colher de chá para quem já é assinante, né? Quem já é assinante do Bíblia Comentada, pode ter essa... Quem já é assinante, quem já faz parte da Bíblia Comentada, pode ter essa aula exclusiva, quem já é assinante? O que acha? Acho que pode. A Laura deixou. Se ela não deixasse, quem já é assinante vai ter essa aula exclusiva, mas só quem já é assinante e quem assinar até essa semana, tá bom? Aí, se eu assinar depois, eu vou tirar a aula do ar. Eu sou malvado, eu vou tirar do ar. Ela só vai ficar no ar para quem já é assinante ou quem assinar até sexta-feira, tá bem? E por que eu estou insistindo tanto isso aqui? É porque nós continuaremos ajudando o Rio Grande do Sul. Então, por isso que eu estou com tanta veemência, insistindo para que vocês adquiram Bíblia Comentada. Nós doamos todo o lucro do Bíblia Comentada de maio para o Rio Grande do Sul. E agora nós continuaremos ajudando. Não será o lucro completo, mas nós continuaremos ajudando o Rio Grande do Sul, tá bom? Aí vocês estão vendo na tela um pouquinho da plataforma Bíblia Comentada, olha, Semana do Perdão, o que disse Jesus sobre o fim dos tempos, a verdadeira Páscoa, especial de Natal, tem podcast, tem pregações, rotas bíblicas, os últimos lançamentos aqui, olha, o Evangelho de Mateus, que nós estamos comentando agora, aulas extras, Tesouros do MAB, tem muita coisa legal. Você tem também um local onde você pode participar da comunidade e conversar com outras pessoas também. Então, o que você está esperando? Vamos adquirir conhecimento da Palavra de Deus. Você gostou dessa aula agora? Então, raciocina. Você investe tanto dinheiro fazendo curso, como ganhar dinheiro? Você não paga aí para alguém te ensinar como é que investe na Bolsa de Valores? Por que você não pode, então, pagar para ter o Bíblia Comentada? Ah, Rodrigo, mas se é Bíblia, tem que ser de graça. Olha... Já tem muita coisa de graça na internet, mas para valorizar, é bom que você pague. E não somente isso.
nós vamos também continuar ajudando o Rio Grande do Sul. Então é interessante que venham recursos para a Bíblia Comentada para manter o Museu de Arqueologia do NASP, para manter as pesquisas, as escavações, ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul e beneficiar você e sua família. Tá certo? Você vai valorizar. Então, aproveita e clica agora. Já falei, eu falei no plano anual, o pessoal perguntando, isso só vale para o plano anual e o premium, tá bom? Não para outros planos. Tá na descrição. Então, gente, clica aqui, tá bom? Faça a sua inscrição, participe. Eu quero ter o privilégio de ter você como meu companheiro de jornada toda semana. Uma vez por semana, na quarta-feira, tem aula inédita. Já estamos no Novo Testamento. E você vai ter todo o Antigo Testamento comentado, do Gênesis a Malaquias, ali para você. Assistir quantas vezes quiser, como no meu caso, em boa companhia com a Laura. Você pode escolher qual é a boa companhia que vai assistir com você. Rodrigo, pois não? sobre os capítulos do livro, quantas páginas? Ah, tá. O livro tem, o pessoal está perguntando aqui, olha, o livro tem 407 páginas, e ele tem, isso aqui que eu dei para vocês, não é nem 3% do que está no livro. Essa aula de hoje não são nem 3%. Aqui eu conto, por exemplo, as evidências sobre José do Egito. Quais são as evidências sobre a história de José do Egito? É um livro todo ilustrado, como vocês podem ver, tá bom? A 4 cores. Eu falo sobre o Egito e Salomão, e dados gerais sobre o Egito também. Como é que fazia uma múmia? Qual era a mitologia egípcia? Você sabia que cada praga é um desafio a um deus do Egito? Mas não vou falar qual não, você vai ter que ler aqui. Como era a ideia do Egito sobre o céu, a terra, inferno, essa coisa toda. Outras evidências sobre Moisés e muito mais. As últimas escavações, tem muita informação aqui. São mais de 400 páginas para você ler. E além disso, no Bíblia Comentada, você pode até fazer o seguinte, você vai lendo o livro e assistindo Bíblia Comentada, que você vai acompanhando e vai ampliando a sua cultura bíblica. Rodrigo, ok? Uma dúvida aqui, a promoção, só para deixar claro que a promoção é exclusiva para novos alunos, e quem já é assinante e quer ter interesse em ter o livro, manda uma mensagem no atendimento que tá boa na descrição, pergunta. vai ganhar um cupomzinho de Tá. 10%. Olha, me falaram aqui que o pessoal que já é assinante está reclamando e com razão. Vamos lá. Essa promoção é para os novos alunos que assinarem até o final do mês, você ganha o livro. Se for até o final da semana, até sexta-feira, você ganha o livro e uma aula exclusiva. Quem já é aluno, vamos fazer o seguinte, você não vai ficar também chupando o dedo, não. Manda uma mensagem para o atendimento que você vai ganhar um cupom de desconto de 10% no livro. E outra novidade, se você é anual e quer migrar para Premium, você também ganha o livro. Olha, esse pessoal tá bonzinho demais. Se você é anual e quer migrar para o plano Premium, você também vai ganhar o livro, tá certo? Acho que até melhor migrar o plano do que simplesmente ganhar o livro com 10% de desconto. Aí, mas não é justo, por que só agora você está dando a promoção do livro? Sim, faz parte da vida, sei lá vi. O livro não estava escrito quando eu comecei a Bíblia Comentada. E quem quiser adquirir esse livro e os outros, o link tá na descrição aí, né? O Maria Madalena, a Bíblia de Aleph a Ômega, a Laura vai colocar lá para vocês também. Gente, eu acho que já falei mesmo. Recapitular? Quem já é aluno, vamos lá então, por parte, vamos lá. Quem já é aluno no plano anual e quiser migrar para o Premium, vai ganhar o livro, ok? Quem não é aluno e fizer assinatura no anual ou no Premium, vai ganhar o livro, tá bom? Quem já é do Premium, por exemplo, e não tem mais para onde migrar, ou é aluno, mas não quer migrar, entra no atendimento que você vai ter o livro com 10% de desconto, tá bom? E quem fizer a assinatura até sexta-feira vai ganhar uma aula extra só para vocês, tá bom? Acabou? Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela consideração, pelo carinho, pela confiança no trabalho da gente. Porque fazemos com muito carinho. Tudo isso aqui, gente, envolveu muita pesquisa, muita viagem, muito custo. E a gente está querendo ampliar a cultura aqui dos brasileiros e daqueles que não são brasileiros, mas que gostam do português e estão aqui acompanhando com a gente. Muito obrigado pelo carinho. Orem por mim, eu estarei orando por vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos. Tchau, tchau.